Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 58 de Língua Portuguesa para o 9º ano. E antes de iniciarmos a nossa aula, é muito bom que você já tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. Temos muitas regrinhas hoje para serem anotadas com muitos exemplos. E o assunto a ser estudado nesta aula de hoje é as figuras de sintaxe, parte 1. O que são figuras de sintaxe? São figuras de linguagem, né? São figuras de linguagem que têm uma interferência na construção sintática de uma oração. Então, essa parte 1 vai tratar das seguintes figuras: elipse, zeugma, hipérbato, pleonasmo, polissíndeto e assíndeto. Nossa, professora, quanto nome esquisito! Realmente, os nomes são assustadores, mas não tem nada de muito difícil nisso aí, não. Vamos lá, então. Os objetivos propostos para essa nossa aula são conhecer as figuras sintáticas, a elipse, a zeugma, o hipérbato, o pleonasmo, o polissíndeto e o assíndeto. Então, vamos conhecê-los, né? Figuras de sintaxe também são chamadas de figuras de construção, tá? E elas correspondem a um grupo das figuras de linguagem, juntamente lá com as figuras de pensamento, com as figuras de palavras, com as figuras de som, estão lá as figuras de sintaxe ou figuras sintáticas, ou ainda figuras de construção, né? Elas são utilizadas para modificar um período, ou seja, elas vão interferir na estrutura gramatical da frase, né? Na estrutura sintática. Mas isso tem um objetivo. O objetivo é dar maior expressividade ao texto. Então, as figuras de linguagem como um todo, elas têm essa função, né, de dar essa maior expressividade ao texto. Então, as figuras de sintaxe, elas vão trabalhar de diversas maneiras ali nas frases, né? O que pode acontecer? Pode acontecer de uma frase apresentar inversão da sua ordem direta, repetição de palavras, ou até mesmo omissão de termos, omissão de palavras que já ficam subentendidas no contexto. Então, vamos lá, né? Aqui a gente esclareceu o que são as chamadas figuras de sintaxe ou construção. Vamos começar com a leitura, então, desta tirinha. Saia para fora, Rex! Ela te enxotou com pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz. Então o que era? Ah, entendi, levar a saia para fora. O que acontece aqui, né? A dona do Rex está mandando o Rex ir para fora de casa. Saia para fora. Alguém já usou essa expressão? Saia para fora. Entre para dentro, suba para cima, desça para baixo. Já vamos conhecer o que é isso, né? Já vai pensando um pouquinho. E aí o amiguinho do Rex falou para ele: nossa, ela te enxotou com pleonasmo. O que será esse pleonasmo, né? E aí ele acaba dizendo: ah, eu entendi o que é para fazer, é para levar a saia que ela estava usando. Não era nada disso, era realmente para o Rex sair, né? Para o Rex ir para fora. Muito bem, então essa tirinha é só para já ir mexendo um pouquinho aí com o teu pensamento, né? Você já ouviu aqui a palavra pleonasmo, você já identificou uma frase que a gente costuma muito falar, que é o saia para fora, o entre para dentro, né? Então vamos lá, vamos ao estudo das figuras. A gente vai começar falando da elipse, né? Vamos conhecer essa figura por primeiro. Então a elipse consiste na omissão de um ou mais termos, ou seja, uma ou mais palavras, só que essas palavras elas não foram escritas anteriormente no discurso, ou não foram ditas também, né? Elas não aparecem antes, tá? Mas elas são facilmente identificáveis pelo seu contexto dentro da frase. Observem ali o exemplo, ó.
estávamos felizes com o resultado dos exames. Vocês estão vendo que ali entre parênteses a professora colocou o nós, que seria o sujeito dessa oração. Esse nós, que é um pronome pessoal reto, ele está em elipse, né? Veja ali, eu puxei a flechinha e estou indicando, ó, elipse do termo nós. Por quê, gente? Porque eu não tenho necessidade de escrever esse nós. O verbo estávamos, ele já está me dizendo que é nós. Então eu posso deixar esse termo aqui oculto. Ou seja, eu posso deixar esse termo em elipse, tá? Você está vendo como isso interfere na construção sintática? Por quê? Porque eu não explicitei aqui o sujeito, eu deixei ele implícito, né? Eu deixei ele oculto. Então, isso é uma elipse. Aqui eu estou exemplificando, claro, com o sujeito, mas pode ser qualquer outra palavra, né? Zeugma. A zeugma ela é muito parecida com a elipse, tanto que a gente diz que a zeugma ela é um tipo de elipse. Só que no caso da zeugma, eu vou omitir uma palavra ou mais palavras da oração, só que essas palavras elas já foram citadas anteriormente, né, na minha fala ou na minha escrita. E eu vou usar a zeugma, então, como recurso para evitar repetição, principalmente de verbos e substantivos, porque já ficaram subentendidos. Vamos ver um exemplo? Fabiana comeu maçã, eu pera. Eu não preciso dizer que eu comi pera, tanto que eu deixei entre parênteses para que você observe que eu fiz o que aqui? A zeugma do verbo comi, porque ele já foi citado aqui na primeira oração. Fabiana comeu maçã, eu pera. Está subentendido no contexto que eu comi pera, certo? Então a zeugma é um tipo de elipse. Qual é a diferença? Eu faço aqui a omissão do termo, mas eu já citei anteriormente esse termo. E na elipse não. A elipse, o termo não foi citado, ele ficou apenas subentendido, ok? Vamos falar agora um pouquinho de hipérbato ou inversão, né? Recebe esses dois nomes. Por quê? Porque o hipérbato nada mais é do que a inversão da ordem direta das palavras dentro da oração. Então, segundo a construção sintática usual e comum da nossa língua, nós temos a ordem formada por sujeito, predicado e complemento, correto? Essa é a ordem direta. Quando eu subverto essa ordem, quando eu inverto os termos dessa oração, coloco predicado, sujeito, complemento, complemento, sujeito, predicado, eu estou invertendo a ordem. Então, eu estou construindo ali um hipérbato. Vamos ver o exemplo? Triste estava Manuela. Veja só, nesse caso, né, o estado do sujeito, que é o triste, veio antes do sujeito Manuela, né, se refere a ela. Na construção direta e usual da frase seria Manuela estava triste. Sujeito, verbo, complemento, né? Aqui, então, eu subverti, eu inverti. E isso eu chamo, então, de hipérbato. Muito bem. Vamos falar agora do pleonasmo, aquele que apareceu lá no começo da aula na tirinha do Rex. O pleonasmo é a repetição enfática ou uma redundância de um termo, né? Quando eu uso desnecessariamente essa redundância, ela soa desnecessária no discurso. Às vezes, né, a gente utiliza isso de forma intencional. Aí eu vou chamar de pleonasmo literário. Então, muitos poemas contém pleonasmos literários, né? Pleonasmos intencionais que funcionam como figura de linguagem. Ou, por desconhecimento, muitas pessoas usam o chamado pleonasmo vicioso, que nesse caso acaba sendo um vício de linguagem. Tá? Quando lá na tirinha a dona do Rex falou para ele, saia para fora, ela fez uso de um pleonasmo vicioso, tá? Porque eu não preciso reforçar a ideia, sair já me dá a ideia de que é para fora, né? Assim como entrar para dentro.
também é um pleonasmo vicioso e, nesse caso, acaba soando estranho o seu uso, né? Então, olha lá o exemplo, ó. A noite escura da Amazônia. Notem lá que a noite já pressupõe a escuridão. Então, eu não preciso reforçar dizendo que a noite é escura, né? Porque noite já pressupõe isso. Então, eu fiz uso de pleonasmo, eu fui redundante. Pleonasmo vicioso, então, como eu já comentei com vocês, né? Chama-se de vício de linguagem e, nesse caso, ele é considerado um erro sintático não intencional, tá? Muitas vezes a pessoa comete esse erro por não conhecer as normas gramaticais. Trata-se de um desvio gramatical e muitas vezes passa até despercebido, né, por nós que somos falantes da língua. Quando vemos, já falamos, né? É o tipo de pleonasmo muito utilizado no nosso cotidiano e na nossa linguagem coloquial, né? Vamos conhecer alguns pleonasmos viciosos, vê se você utiliza algum deles aí, ó. Subir para cima, o verbo subir já indica que é para cima, né? Descer para baixo, o verbo descer também já pressupõe a ideia de que é para baixo, é declinar. Entrar para dentro, o verbo entrar já indica a ação para dentro, né? Da mesma forma, o sair para fora, do qual já falamos. Ver com os olhos, o verbo ver, ele já pressupõe, né, que é com os olhos porque ele já indica a visão. Então, apenas ver, não precisa ver com os olhos, né, porque se você usa essa expressão, você está sendo redundante, está usando pleonasmo vicioso. Deixe-me ver com os olhos. Não tem necessidade de reforçar a ideia. Deixe-me ver, simplesmente. Ok? Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho do assíndeto. Então, veja lá, eu comecei a frase citando o síndeto. Síndeto é o quê? É uma conjunção coordenativa que a gente usa para unir termos de orações coordenadas. Nós já estudamos as orações coordenadas, sindéticas e assindéticas, então tem relação com isso, né? Então, essa figura de pensamento aí chamada assíndeto, ela se caracteriza pela ausência das conjunções, tá? Então, nós vamos ter, nesse caso, as orações coordenadas sindéticas, com conjunção, e assindéticas sem a conjunção. Olha lá o exemplo. Diana comprou uvas para comer e limões para fazer suco. Esse "e" eu deixei entre parênteses porque, na verdade, ele está só subentendido ali, né? Eu não preciso dele ali. Então, se eu faço a supressão desse "e", se eu retiro ele do período, eu vou ter um assíndeto da conjunção aditiva "e". Como é que ficaria então a leitura da frase? Diana comprou uvas para comer, vírgula, limões para fazer suco. Então, essa conjunção coordenativa eu deixei ela suprimida. É como se eu fizesse uma elipse dela também. Mas por que chama-se assíndeto? Porque ela é específica para o uso das conjunções coordenativas. Tá? Muito bem. E o polissíndeto? O polissíndeto vai ser o contrário do assíndeto. Por quê? Porque justamente ele se caracteriza pela repetição da conjunção coordenativa, que é o conectivo. Olha lá o exemplo. Dolores brigava e gritava e falava. É um recurso expressivo. Estou querendo enfatizar a ideia. Então, eu coloquei duas vezes ali a conjunção aditiva "e". Eu repeti duas vezes esse "e", dando então a característica de um polissíndeto, né? Repetição da conjunção coordenativa. Muito bem, pessoal. Então, essas foram as figuras de linguagem da aula de hoje. Temos aí uma boa porção de figuras novamente, né? Vai lá para os exercícios agora para colocar em prática tudo isso que você aprendeu na aula de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!